Essa é a minha reação, tá ligado? Eu chamei ele porque eu já conhecia ele e eu acho ele um cara muito interessante. Ele tem ideias diferentes, eu não sabia que ele era da Terra plana e tal, não fazia a menor ideia disso, mas eu assistia algumas coisas dele, de canto, assim, porque ele era um cara muito interessante. Ele foi no Pânico há uns 3 anos. 5 anos, 2016, por aí, e lá foi a mesma coisa, assim, esculhambou, falou um monte de coisa, ninguém entendeu nada, e ele, naquela época ele marcou um pouco a internet pelo que ele fez lá. E eu tinha ele já na mente, assim, era um cara diferente, ele tem uma vida diferente e tal. E eu gosto de entrevistar pessoas diferentes no A Deriva. E aí, quando a gente lembrou dele num podcast com o Felipe Marques, o Felipe Marques é um cara que brigou com esse Mário. Aí. E no meio do podcast a gente começou a conversar sobre isso. Aí eu lembrei do Mário. E aí, quando terminou aquele episódio, eu mandei para a produção, chama esse cara aqui, o Mário. Então eu não fazia a menor ideia de que ele... E ele topou numa boa? Topou. Ele veio por conta própria e tal, a gente nem precisou Ele fazer a produção. 9 horas de estrada, né? Que ele teve que pegar pra... Pelo que ele disse, ele mora numa cidade que é a 9 horas da maior cidade, de uma cidade... Tem o aeroporto, imagina. Então ele fez 9 horas do aeroporto e vem até São Paulo. Nossa, que rolezão, mané. Pelo que ele falou, né? Mas o lance é eu queria entrevistar ele de boa, como eu faço com todo mundo, né? Eu estudei ele, eu vi os últimos vídeos dele, do canal dele, pra entender qual é que é a dele, pra levantar questões e tal. Mas aí, quando começou o programa, eu já vi que ele não sabia que era isso que ia acontecer. Eu acho que nunca ninguém ouviu ele, nunca ninguém sentou e falou, cara, me fala aí tudo que tu acha da vida. Nunca ninguém fez isso com ele. Então ele acha que tá todo mundo sempre zoando e tratando ele como louco. Entendi. Que de fato eu comecei a fazer depois de um pedaço do podcast que não dava mais, né? Mas no início que eu tentei entrevistá-lo como um ser humano, com empatia e tal, não tava dando, não tinha como. Acho que deu 1 hora eu desisti. Depois de 1 hora eu desisti e aí começou aquela loucura lá que todo mundo viu depois. Eu tentei entrevistar, assim, prestar atenção nos pontos dele. A hora que ele enlouqueceu foi quando eu perguntei se o Bill Gates era o anticristo. Mas tu perguntou isso daí baseado em quê? Porque ele tava falando, porque o Bill Gates é isso, aquilo, ele tá fazendo tarará. Ele começou a falar das ideias dele sobre o Bill Gates. E aí eu perguntei, qual é o papel dele nessa tese? Ele é o anticristo? Ele é o que diz? Porque falam muito de anticristo, eu não sei quem é. É ele? E ele ficou muito brabo, assim, dizendo que eu tava zoando ele, tratando ele como idiota. Nessa hora ele enlouqueceu. E nessa hora eu vi que não tinha como entrevistar ele de verdade. De entrar no ponto dele e perguntar, mas o que é isso? Por que tu acha aquilo? Da onde tu tirou isso? Quando eu vi que não tinha como, que ele só queria atacar e ficar na defensiva, eu... Tudo era na defensiva, tipo... Tudo que você falava, até a coisa que ele podia interpretar. Você nem tava falando aquilo, mas ele interpretava de um jeito... Nossa, mas é que deve ser difícil ser ele, tá ligado? Sim. Porque ele é meio maluco, claramente. E as pessoas não devem dar ouvidos pra ele mesmo, tá ligado? E exato. aí ele teve que desenvolver-se na defensiva... Exato. Porque justamente sempre atacaram ele, eu acho, talvez, né? É foda, os malucos no mundo de sãos é foda, né? Ele fica mais maluco ainda, né? Porque como que você vai... Tipo, tudo que você sente é errado do que todo mundo sente. E aí quando você vai tentar se assimilar a eles, você sente que você tá indo contra você mesmo. Isso. E aí quando você não vai contra você mesmo, eles te rejeitam. E aí você fica fudido. Ou você você perde a personalidade... e se adequa, ou você fica isolado, igual que o cara foi pro meio do mato. Fica risco. A analogia que eu fiz depois do podcast é que era um cachorro que apanhou muito na vida e tu tenta dar carinho, ele não entende, ele começa a mostrar os dentes, brigar e tal. Sim. Foi isso que eu entendi, assim. Ele explicou algumas coisas da vida dele, como é que foi. Ele foi expulso do cursinho, do clube, de um monte de coisa. Ele queria fazer uns vídeos tipo Mamãe Falei, né? No colégio de padre, ele falou lá, e aí os caras não gostaram que ele ficava tentando... Ele foi expulso do clube de judeus lá, que ele fez umas perguntas. Sim. E aí ele foi expulso. Mas eu não sei da infância dele, eu não sei da mãe, do pai dele. Eu tentei perguntar algumas coisas ali. Mas ficou meio claro que não foi uma infância normal, assim. Então eu queria entender o que estava acontecendo, mas eu acho que a vida excluiu tanto ele, foi tratado como maluco a vida inteira, que ele nem entendeu o que ele estava vindo fazer na deriva. Que ele estava vindo para ser entrevistado. Mais ou menos, porque eu achei que ele gostou bastante, tá ligado? De estar lá. Eu via que ele tava feliz de estar lá. Por mais que ele ficava puto às vezes com você falando umas paradas, ele tava feliz pra caralho de estar lá. Tanto que ele ficou 6 horas, tá ligado? Ele podia só ter levantado e ido embora a qualquer momento também, né? Sim, mas aí eu acho que esse negócio que quando o cara é maluco, ele não... Acho que ele nem tem isso de eu tô gostando ou não tô gostando. Ele só tá sendo maluco, independentemente do contexto. Pode ser. Entendeu?